Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse curso mais que especial, pensado, desenhado para você aqui da Faculdade Legal. Nesse curso, vamos abordar a teoria do terceiro cúmplice, também conhecida como a tutela externa do crédito. Uma das teorias mais sofisticadas do direito obrigacional, e eu quero ter a honra de dar a mão para você nesse curso e lhe acompanhar durante essa jornada, para que você possa compreender qual a lógica por trás dessa teoria, qual é a lógica de justiça aplicada a ela e como podemos pensar casos práticos, né? Casos do nosso cotidiano. Porque muitas das vezes o cliente chega no nosso escritório com um problema e é nós, advogados, que temos que pensar e desenhar e construir uma solução para ele. A mesma coisa acontece quando você, por exemplo, trabalha como assessor de juiz, como juiz numa vara. O que você precisa fazer? Você precisa conhecer o direito, você precisa entender a lógica de justiça por trás e aplicar o direito. Ainda mais quando a gente fala em teorias, né? Então, quero agradecer a sua participação aqui e quero deixar muito à vontade para que você possa me seguir nas redes sociais, @prof.manassés.lopes. Por quê? Porque lá a gente tem um contato mais direto, podemos trocar algumas ideias, e aí, no que você precisar e eu puder lhe ajudar, eu estou à disposição. Fazendo brevemente uma introdução sobre quem sou eu sou advogado, sou parecerista e professor universitário. Né? Meu campo de pesquisa, meu campo de atuação é o direito privado, em especial as vertentes, né, do direito obrigacional, da responsabilidade civil e também do direito contratual. Perfeito? Vamos começar a estudar agora, então, meus amigos? Vamos começar a se aprofundar nesse tema que é tão maravilhoso? Bom, vamos lá. Para a gente poder falar de tutela externa do crédito, a gente precisa situar vocês em qual área que estamos falando, né? Onde é que está a tutela externa do crédito para o direito? E aí, meus amigos, a gente sempre tem que pensar um pouco fora da caixa, porque em que pese, né, falarmos necessariamente de direito obrigacional e direito contratual, esse problema da tutela externa do crédito, ele está em outros lugares do direito também, como a gente vai ver. Mas pensa comigo, vamos lá. As partes fizeram um negócio jurídico. Esse negócio jurídico é um contrato. Contrato é fonte do direito obrigacional. Contrato é um modo pelo qual nasce a obrigação. E aí a gente tem, né, o sujeito credor e o sujeito devedor. Ok. Mas pense comigo. O contrato ele tem efeito jurídico para as partes, correto? Né? E aí, se o Joãozinho falou, olha, eu vou lhe vender 20 sacas de arroz, o Pedrinho pode exigir as 20 sacas de arroz. Né? Fizeram um contrato, assinaram, e aí ele vai criar efeito para as partes, entre o Joãozinho, que deve os 20 sacos de arroz, e o Pedrinho, que pode cobrar. Mas pensa comigo, será que o Joãozinho podia falar, olha, a Ana, que também é fazendeira aqui na nossa região, ela vai te entregar 20 sacas de arroz. Pode isso, Arnaldo. Será que um contrato entre duas pessoas pode colocar para outra obrigações, direitos e obrigações, por exemplo? Bom, quando a gente pensa num contrato com estipulação para terceiro, né, em favor de terceiro, isso não tem problema, né, porque de fato a pessoa está recebendo um benefício. Mas veja, um contrato ele vincula as partes. E se ele vincula as partes, terceiros não podem ser atingidos, nem por bem, ou melhor, possivelmente por bem, mas por mal, né, no quesito de criar obrigações para parte, isso não pode acontecer. Ainda mais se ela não anuiu, se ela não participou daquele negócio jurídico. E aí nasce o princípio da relativização dos efeitos do contrato. Bom, esse é o panorama geral. Você fala, não, professor, faz sentido. Ok, mas será que uma pessoa que está alheia à relação contratual pode sofrer punição por danos causados
a uma das partes numa relação jurídico-contratual? Você fala, professor, como assim responder por danos? Bom, eu vou trabalhar com vocês um dos casos mais polêmicos e certamente um dos casos mais sofisticados para a gente poder estudar o direito obrigacional, que é o caso do Zeca Pagodinho. Meus amigos, olha que coisa interessante a gente fazer uma análise de caso e, enfim, para que você possa compreender qual é a lógica de justiça aplicada à tutela externa do crédito. O cantor Zeca Pagodinho, ele fez um contrato com a Nova Skin. E aí, meus amigos, ele ia fazer o comercial da Nova Skin. Não sei se vocês lembram, isso faz muito tempo atrás. E aí, o que acontecia? A Skin ia fazer uma nova, né, ia criar uma nova fórmula para a sua cerveja, e aí criou a Nova Skin. E aí fizeram um comercial, né, com o cantor Zeca Pagodinho, porque o cantor Zeca Pagodinho sempre falava que era da Brahma. E aí agora não era só skin, né, era uma nova skin, e aí ele poderia experimentar e gostar dessa cerveja. Bom, qual é o objeto do comercial? Tá a galera lá falando, experimenta, experimenta, experimenta. Ele vai lá e experimentou a nova skin. Ok. E esse foi o comercial, imagina assim, sendo vinculado na televisão e tal. Enfim, né? Publicidade de milhões, porque, né, Zeca Pagodinho é uma referência nas cervejas, né, pro povo brasileiro. E aí, meus amigos, esse contrato foi vinculado. Ok. E aí, chegou nessa relação jurídico-contratual a Brahma. Por quê? Porque tinha um contrato de exclusividade, né, entre a Nova Skin e o Zeca Pagodinho. Mas aí a Brahma falou, olha, quanto custa o teu contrato? Que aí você me fala quanto custa, eu vejo se eu posso cobrir. E aí, meus amigos, no curso da relação jurídico-obrigacional, o cantor Zeca Pagodinho faz um comercial para a Brahma, para a concorrente dele. E aí, meus amigos, vocês vão ver que situação terrível que a gente entra. Por quê? Porque isso aconteceu no curso da relação jurídico-obrigacional. E aí você fica pensando, professor, isso pode acontecer? Uma pessoa pode quebrar o contrato? Isso é quebra de contrato? E aí a gente vai ter que analisar, meus amigos, ponto a ponto, e esse vai ser, obviamente, nosso objeto de estudo sobre esse caso. Será que o Zeca Pagodinho quebrou o contrato? E aí você vai me ajudar a responder. O Zeca Pagodinho deve indenizar a Skin Cariol, que seria, né, a nova skin? A Ambev, que é a Brahma, né, deve responder pela quebra do contrato? Uma quebra do contrato entre o Zeca Pagodinho e a Skin Cariol, que é a nova skin? E a gente está falando de responsabilidade civil contratual ou extracontratual. Aí você fala, professor, essa última pergunta, contratual ou extracontratual? Falou, olha, será que essa pergunta é importante, né, professor? Pensa comigo. Se a gente pensa que tem o dever de indenizar, a gente vai perguntar, sabe o quê? Qual é o prazo para entrar com a ação? Queridos, a gente vai se aprofundar nisso. Mas olha que interessante. Esses questionamentos são questionamentos que passam no cotidiano do fórum, né? No cotidiano de um magistrado. Inclusive, este caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, a gente tem que pensar qual é o raciocínio jurídico adotado para que possamos compreender se há ou não quebra de contrato, se tem ou não dever de indenizar, quem é que vai responder, como é que responde e qual é o tipo, qual é a natureza da responsabilidade civil. Esse, sem dúvida, é um dos desafios quando a gente estuda a tutela externa do crédito, meus amigos. E aí, você pode me perguntar, professor, então qual é a lógica de justiça que a gente poderia pensar, então, por exemplo, quando a gente fala em tutela externa do crédito? Meus amigos, direito privado, em especial o direito civil, né, que é o nosso objeto de estudo, quando a gente pensa em obrigações, contratos,
Muito do que está dito hoje, nossa legislação, já foi objeto de análise e estudo pelos romanos. E aí, meus amigos, tem uma lógica de justiça criada que pode nos auxiliar a encontrar uma resposta para esse caso. Olha que interessante. Res inter alios acta, aliis nec nocet nec proteste. Aí você fala, professor, não entendi nada. Eu falei, então vamos ver a versão traduzida. Né? Vamos usar o nosso português para poder melhorar isso, né? Porque com certeza especialidade em latim não é uma especialidade desse professor. Mas vamos lá. O ato concluído entre certas pessoas nem prejudica nem aproveita outras pessoas. Essa lógica de justiça, meus amigos, é nada mais, nada menos que uma materialização do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Né? Isso que eu falei para vocês. Olha, se o contrato é entre o Joãozinho e o Pedrinho, esse contrato nem aproveita nem prejudica a Ana. Porque os efeitos, né, eles vinculam as partes. É o que a gente pensa, por exemplo, em pacta sunt servanda, né? Aquelas partes, o contrato, né, juridicamente faz lei entre as partes. O contrato regula uma relação jurídica obrigacional. É de lá que saem os seus efeitos, né? Para que você possa pedir, você possa exigir, se você possa, por exemplo, fazer uma ação de execução para poder cobrar fazer, não fazer, pagar coisa, enfim. É num contrato, é numa relação jurídica obrigacional que se emana esses efeitos. E, obviamente, como a gente disse, não podemos, né, nem aproveitar, nem prejudicar outros nessa relação jurídica obrigacional. Bom, aí você me pergunta, ok, professor, mas a gente tem alguma referência disso no nosso ordenamento jurídico brasileiro? A gente pode pensar em algum caso que nos mostre que, de fato, essa relação jurídica obrigacional não pode prejudicar terceiros? Então, eu vou falar para você, você pode vir comigo, mas sabe quando? Nosso próximo bloco. Nosso próximo bloco, meus amigos, eu quero aprofundar isso com você, mostrando qual é a lógica, né, que a gente observa dentro do código e também como a gente identifica esse terceiro. Né? Porque isso é importante na hora de a gente poder classificar se há ou não responsabilidade civil. Perfeito? Meus amigos, quero agradecer a atenção de vocês. Eu já vou falar para vocês, ó, nem sai daí. Nem sai daí. Talvez, tá, sai ali, pega um cafezinho, mas volta. Volta para a gente se aprofundar nos nossos estudos sobre a tutela externa do crédito, sobre a teoria do terceiro cúmplice. Perfeito? Volto já. Não sai daí, miserável. Até já.